Oi, oi, maravilhosa! Mais uma vez, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um testemunho, mas eu não decidi do nada contar esse testemunho. Eu estou passando por um processo, eu falo que é um processo de moldagem em Deus, um processo assim, espiritual, né? De encontro, entrega, e dentro desse processo eu me lembrei desse testemunho. E Deus me incomodou a estar fazendo esse vídeo e contando esse vídeo detalhadamente pra vocês, tá? Bom, vamos ao testemunho e também eu quero contar um pouquinho de como tá sendo esse processo, né? Porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas. Nós estamos vivendo em momentos assim que as pessoas elas têm se voltado mais pra Deus, têm entendido o quanto o espiritual é de extrema importância nos negócios, na vida, de todas as formas. E eu quero dizer o seguinte: tem fases das nossas vidas em que nós precisamos tomar decisões. E eu me encontrei em um momento assim, em que eu tive que tomar uma decisão muito forte, drástica, assim, sabe? Esse momento foi quando eu fui pra nova cidade, onde eu fui abrir a minha primeira loja, onde, né, as coisas não estavam indo bem. Eu resumi bastante sobre essa minha história no primeiro vídeo que eu postei. E as coisas não estavam indo bem, né? Mas a gente também tinha um sonho de construir, de sair do aluguel e construir nosso próprio espaço, ter o nosso próprio canto. Nós tínhamos o sonho também de sair do aluguel até da nossa casa. Nós tínhamos o sonho também de crescer o nosso negócio. E as coisas não estavam fluindo, sabe? Mesmo a gente trabalhando muito, mesmo a gente fazendo as coisas acontecer, a gente dando o nosso melhor. E uma coisa que eu tenho ensinado muito às minhas alunas nós precisamos entender que tem coisas que fogem da nossa capacidade humana. Eu tenho mudado muito a minha forma de ensinar, a minha forma de mostrar, né, as estratégias, porque as minhas estratégias serviram pra mim, porque naquele momento era pra mim, e porque também naquele momento as minhas estratégias estavam debaixo de uma outra dimensão. Aquela mesma estratégia que deu certo pra mim pode ser que não dê certo pra outra pessoa, porque não é o momento dela, ou porque também ela não tá naquela dimensão preparada pra receber, entendeu? E aí, gente, eu quero que vocês entendam. Resumindo, nesse período em que eu passei, né, de início e tal, maior dificuldade com a loja e tal, eu cheguei a várias vezes pensar em desistir do meu próprio negócio, desistir da minha loja. Não vendia bem, não era reconhecida, né, patinando e tal. E foi quando eu decidi tomar uma decisão drástica, uma decisão assim que era a única forma, porque eu vi assim que eu não conseguia sair daquilo ali, eu não conseguia avançar para mais, para um outro nível. Sabe quando você chega ali em certo ponto e aí você quer ir para outro nível, mas você não sabe como que você vai fazer para escalar aquilo? Então, como eu cresci num berço evangélico, nasci num berço evangélico, assim, eu falo, gente, tem muita gente que eu falo evangélico porque o cristianismo, né, onde é muito pregado nas igrejas evangélicas, a gente preza muito pelo jejum, a gente preza muito por essa busca, por esse tipo de busca. Não vou falar que nas outras igrejas não tem, não. Mas eu fui crescida e criada, fui criada aprendendo sobre a prática do jejum. Mas eu nunca fui, assim, de fazer aquela coisa, assim, bem drástica. Eu jejuava meio período, sabe? E decidi, então, fazer um jejum. O jejum de Daniel. Pesquisei uma vez, eu lembro que eu tinha uma amiga na faculdade que fez o jejum de Daniel, e eu lembrei dela. Deus, né, ele vai trazendo a memória pra gente, ele vai nos dando luz ao longo da nossa jornada. O fato de você estar vendo esse vídeo hoje, se você estiver precisando de tomar uma decisão séria, pode ter certeza que esse vídeo, ele não vai ser algo, surgiu do nada. Pode ser Deus colocando no seu caminho para você tomar uma decisão. E então, eu tomei a decisão de fazer o jejum de Daniel. E o jejum de Daniel, gente, era o jejum de Daniel, né? Foi Daniel que escolheu fazer daquela forma junto lá com os seus companheiros, de não se contaminar, né, com a comida do rei.
E aí, bom, eu decidi ficar por 21 dias, que foi o mesmo período, sem comer carne, sem comer ovo, sem comer nenhum tipo de proteína, assim, sabe, animal. E era só o que vinha da terra mesmo, ou seja, só o que vinha da terra, né? Frutas, legumes, verduras, e fiquei esses 21 dias. Só que também, além de abdicar dessas coisas, eu também passei um período de constante busca, oração, onde eu me entreguei mesmo, sabe? Eu passei por dificuldades dentro desse jejum, passei por momentos assim que eu queria muito entregar. Eu me lembro que meu marido, ele começou também comigo. Ele fez apenas uma semana, ele não conseguiu fazer todo o período. E eu lembro que quando a gente fazia o prato do almoço, eu fazia o prato do almoço pra ele, aí tinha o arroz, o feijão, eu fazia de tudo pra deixar o mais completo possível. Fazia uma salada de tomate com alguma coisa e ainda colocava uma fruta, né, uma banana, alguma coisa assim, mas ele olhava e falava, nossa, tá faltando alguma coisa. Sempre. E mesmo assim, mas, né, eu me mantive firme. Antes mesmo do jejum terminar, eu me lembro que eu estava bem nos últimos dias. Apareceu um lote para que a gente pudesse comprar na mesma avenida onde já estava a nossa loja. E nós não tínhamos assim condição nenhuma de comprar aquele lote. Nós tínhamos um carro. Onde a gente pegou aquele carro, né, e nós trocamos no lote. A questão que eu quero falar para vocês é o seguinte: o valor desse lote era para ter sido muito mais caro, um valor muito maior do que o valor do carro que nós tínhamos, sabe? Muitas pessoas depois, quando a gente comprou, falou o valor pelo qual a gente comprou o lote, muitas pessoas falaram, eu não acredito, tipo, né, nessa avenida e tal, ficou muito barato. E eu lembro que quando nós compramos o lote, a gente juntou literalmente as moedas para completar o valor. Nós juntamos moedas no final, gente, para completar. Era mais 10 mil reais, assim, para completar o valor do lote. E nós trocamos aquele lote, né, no carro e compramos. E com a compra desse lote, assim, parece que as coisas foram... A gente já tinha o lote, né? Nós começamos a andar a pé, mas logo depois surgiu uma motinha pra gente andar. Ficamos andando naquela moto por um tempo, mas eu me lembro que as coisas começaram a acontecer, a surgir. De repente, o meu marido, ele também começou a trabalhar na prefeitura, então já estava ajudando mais. A loja começou a fluir, a vender mais. E eu também comecei a trabalhar, né, por fora, além de ficar o dia inteiro na loja. Eu também, Deus me deu assim uma ideia, uma coisa, e eu comecei a dar aulas de inglês, né, onde eu conseguia fazer uma renda a mais. E naquilo, gente, nós conseguimos juntar um dinheiro e darmos o início, o start da nossa loja, sabe? Assim, eu lembro que foi para começar mesmo. Eu tenho um tio que ele é mestre de obras, e nós chamamos ele para começar a nossa loja, e nós falamos para ele, ó, é só para começar, né? Eu lembro agora daquela passagem onde Deus fala, né, que os meus pensamentos e os meus caminhos são maiores e mais altos que os seus. A gente tem mania de pensar sempre no, só isso, tá bom, é isso aqui, não, por enquanto é isso. E Deus, ele tem algo muito maior para nos entregar. A questão é que a gente só precisa se entregar para ele primeiro, sabe? Estar ali à disposição dele. Enquanto eu tava aqui gravando o vídeo, meu celular de repente, gente, porque eu tô gravando aqui dentro do carro, né, no meio da rua, então tá muito calor, e o celular de repente, emergência, porque a temperatura tá muito alta. Eu tive que ligar o ar-condicionado, então não sei como que vai ficar o barulhinho do ar-condicionado, mas bora lá, pra terminar. Nós conseguimos, assim, começar a loja, sabe? Levantar a loja. E aos poucos, o meu tio falava assim, vamos fazer mais tal coisa. Vamos lá, vamos fazer mais tal coisa. Ele já tava ajudando bastante a gente, né? E aí a gente fazia, vamos colocar agora o piso, o porcelanato. E a gente ia lá e colocava. E vamos agora fazer tal coisa. Gente, eu sei assim, que em 3 meses, o jejum de Daniel, se não me engano, eu fiz ele em... não me lembro se foi em setembro. Aí depois a gente, né, já comprou o lote. Depois que a gente começou, porque nós começamos, se não me engano, foi em fevereiro, por aí. Em abril, nós estávamos inaugurando a loja. Pra vocês terem uma ideia, sabe?
Então, assim, depois que a gente começou, logo a gente já foi fazendo. Em 3 meses a gente, assim, terminou a loja e nós inauguramos. Então, e detalhe, quero contar mais pra vocês. Além da loja, nós também fizemos a nossa casa no fundo. Vocês me perguntassem como? Não tem explicação. O como eu deixo pro jejum, tá? Julie, tá? Então, se eu fizer um jejum hoje, de 21 dias, Deus vai resolver meu problema. Eu quero falar o seguinte: não é só o jejum. O jejum, sim, ele fez parte da transformação da minha vida. E eu falo que foi assim, o start, foi aquele necessário para aquele momento, sabe? Mas, se não for o seu tempo, se não for a sua hora, se você não estiver da forma como Deus quer que você esteja, ou, enfim, tem muitas coisas, né, que podem assim, estar na frente disso. Mas o que eu quero falar pra você é o seguinte: quem faz a obra toda, o impossível, num piscar de olhos ou no estralar de dedos, é Deus, tá? Então, se for apenas um jejum que falta aí pra que você... Detalhe, eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Durante o período de jejum, eu tive um quebrantamento muito grande. Eu me aproximei tanto de Deus. Eu senti uma presença tão forte, sabe? E a partir de então, eu passei a ter uma cultura maior de jejuar, né? Porque antes eu jejuava, como eu disse, né, por pouco tempo, assim, eu não tirava, assim, tanta coisa, eu não me sacrificava tanto como deveria, né? E esse jejum, assim, foi algo que serviu pra me mostrar que eu era capaz de muito mais, que Deus, ele tinha muito mais pra mim, que além do físico, do material, também tinha um encontro espiritual me esperando. Mas eu precisava tomar uma decisão. E Deus te chama hoje para tomar uma decisão, sabe? Eu tô passando por esse processo também. Eu ainda vou testemunhar sobre o processo que eu estou hoje, tá? Hoje, tô falando que hoje é dia 17 de outubro de 2023. Estou passando por um processo. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje são 5 lojas. Cada loja tem sua história. Não sei se Deus vai, né, como que vai ser aqui. Mas eu quero estar contando sempre os testemunhos pra vocês. E de lá pra cá muita coisa mudou, mas a minha vida com Deus também mudou, porque melhorou, evoluiu. Só que assim, tá em constante evolução, né? E ainda continua em constante evolução. A gente nunca tá ótimo, a gente nunca tá top, 100%. Então eu ainda vou testemunhar sobre esse processo. E eu quero falar o seguinte: nesse mesmo processo em que eu estou hoje, eu estou em processo de jejum, tá? E o jejum, eu sempre falo que ele é como se você tivesse no processo com Deus, quem está em Deus, tá, gente? Eu falo assim porque às vezes a gente toma as nossas lutas sozinhas. A gente quer fazer tudo sozinho. A gente quer tomar pra si. A gente fica naquela coisa louca de ansiedade. A gente fica naquela coisa louca de estresse, querendo resolver tudo sozinho, né? E aí, mas quem está em Deus fica assim, ó. É como se fosse uma linha onde você tá aqui andando, orando, buscando, fazendo. Às vezes você ora de madrugada, às vezes você lê a Bíblia, às vezes aí você coloca em prática, tal. Quando você jejuma, você faz isso aqui, ó, você tá andando, né? Mas quando você jejuma, você sai daqui e você começa a correr. É como se o processo fosse encurtado. Eu falo que o jejum, ele serve pra isso, tá? Porque o jejum, ele tá matando a sua carne, ele tá tirando coisas ali que simplesmente precisam tirar. Deus começa a trabalhar em você. Fácil não é. Pode ter certeza que quando você começar, se você tomar essa decisão de jejuar, gente, eu tô falando assim, essa decisão não é só do jejum de 21 dias, tá? Essa decisão, assim, de fazer algo que você nunca fez, sabe? Algo que chama a atenção de Deus, algo diferente. Você pode ter certeza que você vai enfrentar obstáculos, o diabo vai se levantar, ele não quer que você fique, né? Não, ele não quer. Então, mas pode ter certeza que o processo é muito mais rápido, tá? É muito mais rápido. Então, gente, desculpa aqui por esse final desse vídeo tá assim tremido. Meu Deus do céu, tá com barulho talvez. Mas eu precisava gravar esse vídeo. E foi aqui, dentro do carro, agora, nessa loucura, né? Deus, ele age dessa forma. Então é isso. E beijão a todas.